Olá, alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Renato, iniciando mais uma aula de matemática para o terceiro ano. E nesta aula, nós continuamos estudando o capítulo 2, de estatística. E iremos trabalhar o último tópico a ser visto, que são as medidas de dispersão. Então, vamos para mais uma aula. Bom, pessoal, o que são então as medidas de dispersão? Primeiramente, vamos entender a necessidade de usar um novo tipo de medida em estatística. As medidas de dispersão são parâmetros estatísticos usados para determinar o grau de variação dos dados de um conjunto de valores. A utilização desses parâmetros torna a análise de uma amostra mais confiável, visto que a média, a mediana e a moda muitas vezes escondem a homogeneidade ou não dos dados. Bom, o que você pode supor até aqui? Muitas vezes nós caracterizamos um grupo de pessoas através da média de idade delas, certo? Através do que mais se repete como se fosse a moda e por aí vai. Só que em alguns momentos há que há uma variação muito grande dessas idades. E a média pode não caracterizar isso. Então, para esse tipo de situação em que há grandes variações, é que eu vou usar as medidas de dispersão. As medidas de dispersão mais usadas que iremos estudar são o desvio, a variância e o desvio padrão. Lembrando que todas elas vão medir o grau de variação dos dados. Nós chamamos de desvio, simbolizado pela letra D, a diferença entre um dos números de um conjunto e a média desse conjunto. É como se você analisasse um valor em relação à média de todos os valores. O outro que nós vamos estudar é a variância. O que é a variância, que eu vou simbolizar pela letra V? A variância mostra o quanto um conjunto de dados se desvia da média, considerando a soma dos quadrados dos desvios de cada valor. Bom, eu fiz o cálculo de desvio para cada valor. Eu vou elevá-los ao quadrado, somar e dividir pelo total. E isso vai me dar a variância, para que eu possa observar o quanto todos os valores se desviam em relação à média. E por fim, o desvio padrão, que vem a ser o quê? O desvio padrão, ele expressa o grau de dispersão de um conjunto de dados, ou seja, indica o quanto um conjunto de dados é uniforme. Quanto maior o desvio, menos uniforme. Quanto menor for o número do desvio padrão, mais uniforme é a minha amostra. Tá? Então, para que nós possamos entender todos esses conceitos e como que nós aplicamos essas medidas, vamos aqui então ver alguns exemplos. Primeiramente, vejamos este. Considere as idades do grupo de crianças que irão participar de uma festa. As idades são 1 ano, 2 anos de novo, 12 anos e 13 anos. Observem que a menor idade é 1 ano e a maior de todas são 13. Ou seja, há uma diferença enorme entre as idades dessas crianças. Aí eu peço que calcule a variância e o desvio padrão entre as idades das crianças dessa forma, dessa festa. Por que não vamos calcular o desvio? Porque o desvio, pessoal, vai ser calculado junto com a variância. Só acompanhe. Como todos eles estão em relação à média, o primeiro passo é calcular a média de idades. Como é que calculamos a média? Nós vamos somar todas as idades e dividir pelo total, que aqui no caso são 6 crianças. As idades são 1, 2, 12 e 13. Eu somo todas elas, obtendo um total de 42, que dividido por 6 resulta em 7. Isso quer dizer que a média de idades é de 7 anos. Mas observem que elas variam bastante. Tá bom? Continuando. Para obter a variância, calculamos a média dos quadrados de cada desvio em relação à média que você obteve, a média aritmética. Como é que eu faço isso? Observe. A variância vai ser igual. A primeira idade é 1 ano. Então, eu vou fazer 1 menos a média, que é 7,
e elevar ao quadrado. Isso é um desvio ao quadrado, tá certo? 1 menos 7 é um desvio. Aí eu elevo ao quadrado. Ok. A proximidade é 2, então eu vou somar com 2 menos 7 ao quadrado. Por que 7? Porque é o valor da média. Eu vou fazer tudo isso para cada uma dessas idades. Aí, seguindo, mais de novo, 2 menos 7 ao quadrado. Agora eu tenho 12, então mais 12 menos 7 ao quadrado. 12 de novo, então fica mais 12 menos 7 ao quadrado. E por fim, a última idade é 13, então eu vou colocar 13 menos 7 ao quadrado e somar. Pronto. Cada parêntese desse corresponde a um desvio de cada valor em relação à média. E quando eu elevar aos quadrados, eu vou obter a soma para calcular a variância, que no final eu tenho que dividir pelo total de desvios, que aqui no caso eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá bom? Então, a quantidade de desvios que você tem é a mesma quantidade de valores que você tem do seu conjunto, que no caso são 6. Aí vamos calcular agora. 1 menos 7 dá menos 6, que eu ainda vou elevar ao quadrado. 2 menos 7 dá menos 5, que eu vou elevar ao quadrado ainda. 2 menos 7 novamente dá menos 5. 12 menos 7 dá 5 positivo. Novamente aqui dá 5 positivo, 12 menos 7. E o último valor, 13 menos 7, que eu vou obter 6. Lembrando que todos ainda eu vou elevar ao quadrado. Calculando, o que eu vou obter agora? Menos 6 ao quadrado dá 36. Menos 5 ao quadrado dá 25. Mais 25. Mais 25. Mais 25. E por fim, 6 ao quadrado dá 36. Lembrando que se for negativo ou positivo, mas se o expoente for par, o resultado é sempre positivo, tá certo? E vamos dividir tudo isso por 6. Somando aqui, eu tenho 4,25, que dá 100. 36, mas 36 dá 72. Então, eu vou ter 172 dividido por 6. Se eu dividir esse valor, eu vou obter um número com uma dízima, que no caso é 28,666, e ele é infinito. Mas eu posso dizer, então, que a variância das idades corresponde a 28,6. Tá certo? Lembrando, pessoal, que esse número aqui está maior que as idades, por conta que nós temos uma soma de quadrados. Ou seja, a variância é uma unidade quadrada. Tá bom? Agora vamos proceder para continuar e calcular o desvio. O desvio padrão, chamado de dp, é calculado extraindo-se a raiz quadrada da variância. Acompanhe como isso é feito. Se eu calculei a variância agora há pouco e eu encontrei o valor de 28,666, para achar o desvio, basta eu tirar a sua raiz, a raiz quadrada. Então, o desvio padrão vai ser a raiz quadrada de 28,666, que, se você utilizar um calculador, que nesse caso será necessário, você vai encontrar um valor próximo de 5,35. Portanto, 5,35 corresponde ao desvio padrão dessas idades. Esse valor, como ele já é um pouco maior que 1, é um valor considerado de dizer que há um grande desvio em relação às idades, ou seja, a variação é grande, tá certo? Aí, algumas observações que a gente vai observar agora. Quando todos os valores da variável são iguais, o desvio padrão é zero. Exemplo, se todas as idades fossem iguais a 7 anos, você ia fazer a média 7, novamente, e iria fazer os desvios, que seria 7 menos 7, daria 0, 0 para todos. Se eu somar zeros e dividir pela quantidade de x independente, vai dar sempre 0. Então, a variância ia ser 0 e o desvio padrão também ia ser 0. Então, se no caso de todos os valores serem iguais, o desvio padrão será 0. Quanto mais próximo de 0 é o desvio padrão, mais homogênea ou regular é a distribuição dos valores da variável. Ou seja, como aqui deu 5, já é um valor muito alto. Quer dizer que essa distribuição não é regular. Ela não é homogênea como se deseja.
Agora, se fosse um valor próximo de zero, como no caso de 1 ou 0,5, seria então uma distribuição mais homogênea, chamada também de regular. Por fim, o desvio padrão é expresso na mesma unidade da variável. No caso, se eu estou trabalhando com as idades, eu vou ver mais ou menos que as idades variam em torno de 5 anos em cada uma delas. O que não ocorre com a variância, porque ela é trabalhada com unidades quadradas, tá certo? Aí, para que nós possamos ver melhor essa questão da variação, do grau de variação, vamos ver outro exemplo onde as idades das crianças de uma festa são mais próximas. Como assim mais próximas? Elas variam menos, observe. Em uma festa B, irão participar 6 crianças, com as seguintes idades: 5 anos, 6 anos, 7 anos, 7 anos, 8 anos e 9 anos. Observe que a menor idade é 5 e a maior idade é 9. Se você fosse comparar com a anterior, a menor era 1 e a maior era 13. Então, aqui a diferença é menor que a anterior. Aí, com isso, calcule a variância e o desvio padrão dessas idades. Vamos lá, então. Primeiro passo, calcular a média. A média vai ser a soma de todas as idades, dividido pelo total, que também são 6. 5, mais 6, mais 7, mais 7, mais 8 e mais 9. Vou dividir por 6, que é o total de idades. Somando aqui esses valores, eu vou obter 42 também, que dividido por 6 resulta 7. Então, veja que a média de idades também é 7 anos. Só que aqui você percebe que os desvios entre elas será menor. Continuando. Agora eu calculo a variância, a partir dos desvios de cada valor da idade em relação à média. Acompanhe. A variância vai ser igual. Primeira idade é 5, aí eu subtraio a média e elevo ao quadrado. Somo com a próxima, que é 6, menos a média elevado ao quadrado. A próxima idade é 7 anos, fica 7 menos 7, que é a média, eleva ao quadrado. A outra também é 7, repete. A outra idade, a penúltima, é 8. Então, fica mais 8 menos 7 ao quadrado, mais a última idade, que é 9, menos 7 ao quadrado. Lembrando, pessoal, que aqui é 7, por conta que a média é 7, tá certo? E esses valores que eu coloquei no começo correspondem às idades de cada criança. Eu estou calculando os desvios de cada idade em relação à média e elevando ao quadrado, para que eu, somando, encontre a variância. E vou dividir por 6, que são o total de desvios. A variância vai ser igual, então, a 5 menos 7 dá menos 2, eleva ao quadrado. 6 menos 7 dá menos 1, eleva ao quadrado. 7 menos 7 dá 0, mais 7 menos 7 também dá 0. E 8 menos 7 dá 1 positivo ao quadrado. Mas, por fim, 9 menos 7 resulta em 2, que eu vou elevar ao quadrado. Tá certo? Pronto. Divido tudo isso por 6 e agora eu vou calcular. Menos 2 ao quadrado é 4. Mais 1 ao quadrado é 1, embora seja negativo. 0 ao quadrado é 0, mais 0 de novo. 1 ao quadrado é 1 e 2 ao quadrado, 4. Vou somar e dividir por 6. 4 mais 1 dá 5, mais 1 dá 6, mais 4 dá 10. Eu vou dividir 10 para 6, que eu vou obter, então, 1,6666 é uma dízima, novamente. Mas vejam que, em comparação à anterior, que tinha dado 28,6, aqui deu apenas 1,6. Ou seja, a variância foi menor. Por quê? Porque o grau de variação das idades é menor. Aqui nós temos uma distribuição mais homogênea, tá certo? E, por fim, o desvio padrão é calculado, então, extraindo a raiz quadrada da variância, que você vai fazer a raiz de 1,666, que é aproximadamente 1,29. Esse valor é mais próximo de zero que o anterior, que era 5,35. Portanto, você tem aí uma distribuição mais homogênea, mais regular das idades, tá certo? E vimos que, nesse caso, o desvio padrão foi menor, pois os valores das idades são mais próximos.
5 é mais próximo de 6, que é mais próximo da média, que é 7, e por aí vai. Do contrário, o anterior tinha unidades bem diferentes. Ou seja, nós temos uma distribuição regular. Como é que eu vejo isso? Porque o desvio padrão foi menor, assim como a variância. Tá certo? Então, pessoal, espero que tenham conseguido fixar as ideias. Deixo aqui para vocês nossa quinta atividade, tá certo? Que deverá ser entregue até essa sexta-feira, dia 13. E está no livro didático de vocês, na página 56, duas questões, a 34 e a 35, item C. Antes de fazer a 35, veja o exercício resolvido número 3, que também está na mesma página. Aqueles lá da folha laranja, tá certo? Vocês observem, vejam o resumo da aula e busquem resolver as duas atividades. Além dessas duas questões, também temos aqui uma questão do Enem, onde vocês irão fazer a leitura, que aqui vai falar sobre médias, mediana e desvio padrão. Aí eu peço que vocês copiem essa parte aqui do enunciado da pergunta do comando, tá certo? E que vocês, ao marcar o item correto, justifique. Claro, vocês podem pesquisar, mas anotem a justificativa da resposta, tá certo? Então, são essas três questões até o dia 13, simples de fazer, tá certo? Então é isso, pessoal. Obrigado, bons estudos e até a nossa próxima aula.